Muito bem, irmãos, estamos aqui com mais uma devocional para esse domingo. Estamos aqui no Salmo de número 7 e o texto que nós destacamos aqui, o verso que nós destacamos do Salmo, é o verso 8, a parte em que Davi, que é o autor do Salmo, escreve o seguinte: julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. E o nosso título vai completamente num lado diferente, oposto a essa visão pessoal de Davi acerca dele mesmo. Nós temos como título uma frase que lembra as palavras de Paulo: miserável homem que sou. Nosso título: miserável homem que sou. Muito bem, o Salmo 7 trata-se aqui de mais um Salmo de Davi. A repetição neste Salmo, repetição de alguns termos como o Senhor julga, julga-me, Senhor, ó justo Deus, Deus é justo juiz, segundo a sua justiça. Essas palavras indicam aqui o sentimento que envolvia Davi ao escrever esse Salmo, o sentimento em que ele expressa seu sofrimento pela injustiça. Isso é algo muito comum nos Salmos de Davi. Ele viveu muito essa realidade. A razão do seu sentimento e o responsável por ele, neste caso, com respeito a esse Salmo, se a gente pode ver isso lá no título original, né? No hebraico original diz lá, que está na sua Bíblia, lá em cima: Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, o benjamita. Então, um homem da tribo de Benjamim, chamado Cushi, e as palavras que ele disse a Davi, não temos aqui as palavras que ele disse, mas é por conta dessas palavras que foram injustas, provavelmente com Davi, é que ele escreve esse salmo. Sobre o tema, sabe-se que a despeito de certo ou errado, né? Certo ou errado se cometer a injustiça, né? Aliás, a injustiça sempre vai ser errada, mas pode até, mesmo sendo injusta a ação, pode até no momento causar satisfação. Muitos mesmo conscientes de que aquilo que eles estão prontos a cometer é um ato injusto, mas movidos pelo prazer que isso vai lhe dar, pela satisfação de um sentimento de vingança, ou algum benefício que ao cometer essa injustiça, algum benefício que vai lhe trazer, muitos o cometem, independente de certo ou errado, né? A injustiça vai ser sempre errada, mas sempre nós vemos algum benefício quando nós estamos prestes a cometer uma injustiça, e digo quando consciente disso. Mas é fato também que o cometimento da injustiça, algumas vezes pode até não ser percebido por aquele que comete, por aquele que está praticando o ato de injustiça. Contudo, essa involuntariedade no cometimento, ou seja, não foi cometer uma injustiça, mas não foi voluntária, mesmo nesse caso, o ato não se torna menos injusto, apenas foi involuntário. E isso traz uma certa atenuante para aquele que a cometeu, mas continua sendo uma injustiça da mesma forma. Por outro lado, ninguém gosta de sofrer injustiça. Uma das coisas que mais machucam as pessoas sofrer injustamente. Na história de Davi, desde que Davi entra em cena, lá no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, quando ele tem contato com o profeta Samuel, desde aquele momento, sempre nós encontramos Davi sofrendo algum tipo de injustiça. E nesse caso aqui, como nós já falamos, não era diferente, né? Esse Cushi provavelmente, e uma das acusações que ele fazia a Davi, provavelmente era a mesma que Simei também fez.
de que Davi teria usurpado o trono de Saul, o que nós sabemos que não é verdade. Pelo contrário, mesmo tendo Deus declarado a Davi que o trono seria dele, Davi jamais levantou a mão contra Saul, mas mesmo assim ele foi acusado por muitos da tribo de Benjamim, a qual Saul pertencia, de ter sido ele um usurpador e ter tomado como que o trono de Saul à força. Mas por outro lado também havia em Davi um forte senso de justiça própria. Percebemos isso nas suas palavras, lá no verso 6, aliás no verso 8 do Salmo, quando ele diz, está no nosso título, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Davi, ele sentia-se alguém justo, alguém reto, alguém íntegro. Nem esse sentimento de justiça própria era algo que fazia parte mesmo do contexto judaico, era uma questão até cultural. Os judeus sempre se sentiam mais justos do que os homens. Eles sempre se sentiam superiores, melhores, mais dentro do legal do que os demais homens. Sempre foi esse o sentimento deles. O profeta Abacuque, por exemplo, quando ele soube que Deus ia usar uma nação ímpia, a Babilônia, para disciplinar o seu povo, ele ficou indignado. Como que o Senhor pode fazer isso? Por quê? Porque eles tinham esse sentimento, mesmo quando errados, eles tinham um certo sentimento de justiça superior a favor deles. Sempre essa forma de pensar fazia parte da vida deles. Davi sabia, conforme o verso 11, que Deus é juiz, é o justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Ele sabia disso, que Deus é um juiz justo, que Deus se indignava todos os dias por conta das injustiças cometidas, mas talvez ele não entendesse adequadamente que também ele e o seu povo eram motivos da indignação de Deus. A impressão que eles tinham, ou que ele tinha, é que, olha, a injustiça dos outros é muito gritante, mas eu não sou assim como eles. Essa é a visão que o judeu tinha de si próprio naquele contexto. Muitas vezes nós nos deparamos com essa realidade na Bíblia. Esse conceito de retidão pessoal acompanhou os judeus por séculos, né? Nos dias de Jesus, por exemplo, os religiosos se exaltavam dizendo, nós somos filhos de Abraão, né? Quando Jesus tratou com eles, falando acerca do pecado deles, acerca da mentira, acerca da hipocrisia deles, ele falou, nós somos filhos de Abraão, somos alguém importante, somos o povo escolhido, somos o povo separado. Essa é a mesma forma de pensar, em termos de justiça própria, nós vemos também na oração do fariseu, juntamente com o publicano, naquele contexto lá do capítulo 18 de Lucas. Ali os dois se dirigem ali ao templo, e vemos ali na oração do publicano, quando ele diz, graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens, pecadores, etc. Então esse senso de justiça própria que Davi apresenta neste salmo, é um senso comum dentro da sua cultura, dentro da visão judaica, por ser um povo escolhido, por ser um povo especial, por ser um povo diferente dos demais povos. Os demais povos eram ímpios, eles não. Essa era a visão deles. Entretanto, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, como ele diz lá no Romanos 3,10, e era uma visão aí agora diferente da do judeu, embora Paulo fosse um judeu, mas esse encontro com o Senhor, o discernimento que Deus deu a ele acerca da verdade, acerca da justiça e da lei, ele conclui, não há justo nenhum sequer. Então não há judeu justo, como não há não judeu justo, como não há gentio justo. Não há justo nenhum sequer. Paulo coloca todos os homens no mesmo patamar com respeito à justiça. Todos somos injustos. Ninguém é justo.
ele também nos ensina aqui a reconhecer a nossa condição real espiritual. Lá em Romanos 7, 24, ele diz: desventurado, outras versões dizem: miserável homem que sou. Então, em contraste com essa visão de Davi, essa visão judaica de justiça, nós nos deparamos com a visão cristã, a visão real do estado do homem com respeito à questão de justiça. Não há justo nenhum sequer. Miserável homem que sou. Finalmente, nós podemos até entender a postura de Davi, sua cultura, sua visão do Antigo Testamento como povo separado. Mas quando nós nos deparamos com a dimensão da obra de Cristo, do seu sangue que foi derramado, e tudo isso necessário para perdoar os nossos pecados, então nós nos deparamos ali com a nossa realidade. Quem somos nós? Pessoas que precisaram, para que fossem perdoadas, pela dimensão do mal cometido pelo homem, precisou que o próprio Filho de Deus viesse ao mundo, derramasse seu sangue precioso, para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para nos libertar da condenação eterna que pesava sobre nós. Só resta a mim, só resta a você, portanto, concordar com Paulo, né? Nós não conseguimos hoje dizer como Davi: julga-me, Senhor, segundo a minha retidão. Nós não conseguimos isso. Julga-me, Senhor, segundo a integridade que é em mim. Que integridade que eu tenho. Que retidão que eu possuo. Então só nos resta, ao encerrar essa devocional, declarando assim como Paulo: miserável homem que sou. Só que ele acrescenta: quem me livrará do corpo desta morte? Graças, porém, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos ter uma visão clara de quem nós somos com respeito às justiças. Há muita gente empoderada, como dizem assim, na justiça, que se sentem melhores do que alguém, do que os outros, que acham que são diferentes para melhor do que todo mundo, mas não há justo nenhum sequer, e nós somos mesmos miseráveis, espiritualmente falando, dentro da nossa condição de justiça. Só temos a dar graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor, justiça nossa. Aí sim, a Ele toda a honra, toda a glória, a Ele sim, a retidão, a integridade. Louvado seja Deus por isso. Que Deus os abençoe.